Bom dia, pessoal! Nossa videoaula de hoje vai ser sobre o gênero relatos pessoais, certo? E vai ser uma videoaula bem mais curta, mas aí que a gente vai conseguir compreender do que se trata, o que são os relatos pessoais, como funciona, quais são as suas características, como é que eu posso montar um relato pessoal e para que serve, acho que é o mais importante, tá? Lembrando, quando eu falar gênero textual, já falei isso nos vídeos anteriores, são formas de se comunicar que utilizam texto, as palavras. Qual é o gênero da aula de hoje, professor? Qual vai ser o gênero que a gente vai estudar? Relatos pessoais. Outro ponto importante é que esses mesmos relatos pessoais, eles podem ser chamados de depoimentos pessoais, tá? Tanto faz, você pode utilizar relatos pessoais ou depoimentos pessoais. Se eu pedir para você produzir um relato pessoal ou um depoimento, você pode utilizar qualquer que seja a nomenclatura. Tranquilo? Isso aqui a gente pode até lembrar do assunto da videoaula passada, que foi os sinônimos. Lembra? Sinônimos são palavras que são escritas de forma diferente, mas que têm o mesmo sentido. Mesma coisa aqui, ó, relatos pessoais ou depoimentos pessoais, tanto faz, tá? Vamos lá. Então, o que são? O que é isso, professor? O que são esses relatos? É um gênero textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento da vida de uma pessoa. Ah, tá. A narração é o quê? É uma história. Ou seja, quando você vai narrar um fato vivido por você, por outra pessoa. Então, assim, quando eu falo narração, eu estou falando de história, aquele texto que tem aqueles elementos, tem personagens, tem tempo, tem espaço, certo? Então, o relato pessoal ou depoimento pessoal é um gênero que apresenta uma narração. Ah, então ele conta uma história, certo? Ou seja, sobre um fato ou acontecimento da vida de uma pessoa. Pode ser um fato bom, um fato ruim, pode ser um fato engraçado. Desde que você conte o que aconteceu com você, é um relato pessoal, certo? É um depoimento pessoal. Vamos para cá. As outras características. Os relatos pessoais. O narrador é protagonista da história. Você que está contando a história, que está relatando, que está fazendo o texto narrativo, construindo o que aconteceu com você, você é o protagonista da história, tá? Nesse gênero, relato pessoal ou depoimento pessoal, você que está produzindo é o personagem principal. O protagonista não é isso? É o personagem principal. Então, se eu peço a você, aluno, para que você faça um relato da sua experiência no primeiro dia de aula. E você vai contar o que aconteceu, quando você chegou na escola, os colegas que você lembrava. Então, você percebe que você é a parte mais importante, certo? Você é o centro das atenções, da situação, do fato ocorrido, tranquilo? Então, o narrador, nesse gênero aqui, nos relatos pessoais, ele assume a função de protagonista. Ele é o personagem mais importante, na verdade. Podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Se eu perguntar a vocês numa atividade, ou posteriormente, pessoal, quais são as características, dentre as características dos relatos pessoais, me fala uma característica, para que eu compreenda e verifique se você aprendeu. Os relatos pessoais, vocês conseguem expressar suas emoções, seus sentimentos. Porque você está ali falando sobre você, sobre o que aconteceu com você. Por exemplo, se você passou por um assalto, certo? E aí você ficou muito chocado, você ficou muito traumatizado. Então você vai conseguir passar ali para o papel, ou então na fala, suas emoções. Você pode ficar com a voz trêmula, você pode até chorar lembrando do que aconteceu com você. Então, quando acontece isso, quando você consegue passar suas emoções, suas sensações, a gente fala que é uma característica dos relatos pessoais. Ou seja, sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador, tá? Então, pessoal, em poucas palavras, de forma simples, o que é um relato pessoal? O que é um depoimento pessoal? Ah, professor, é um texto que a gente conta uma história que aconteceu, um fato que aconteceu com a gente. Perfeito, pessoal. É isso. Então, os relatos pessoais é um gênero que apresenta uma narração, ou seja, um fato, conta algo que aconteceu com você. Esse algo pode ser bom, pode ser ruim, pode ser engraçado, tá? Pode ser uma superação de vida que aconteceu com a sua família, um parente que adoeceu e se recuperou. Então, os relatos pessoais são textos que possuem, ou seja, que representam uma narrativa, uma narração de um fato ou de um acontecimento vivido pela pessoa. A pessoa que está contando, que está narrando, ou seja, ela é o protagonista, o narrador, ou também chamado de depoente. Lembrar, a pessoa que está contando a história, ela pode ser chamada de narrador
ou depoente, porque está depondo, fazendo depoimento pessoal, um relato pessoal, certo, pessoal? E quais são as características, professor? A gente vai mais à frente ver todas essas características detalhadamente, mas a gente já pode adiantar aqui, ó, as emoções e sentimentos são sempre expressos nesse gênero textual. Quando eu peço para você relatar um fato vivido por você, que você escolha da sua vida, e você vai contar uma história que aconteceu com sua mãe, por exemplo, e que você teve uma superação, sua mãe adoeceu e se recuperou, e depois serviu de exemplo, de força, perseverança para as pessoas. Então, quando você está relatando ali, contando o que aconteceu, você está expressando os seus sentimentos, suas sensações, certo? Então, aqui é uma característica dos relatos pessoais. Então, professor, como que funciona se eu fosse montar um relato pessoal? Eu vou colocar agora mais à frente as características, os elementos que você vai ter que ter convencionalmente para montar um relato pessoal, tá? Outro ponto importante, antes da gente entrar nas características, é o seguinte, pessoal. Os relatos pessoais, eles podem, ou depoimentos, eles podem ser expressos de duas formas. Eles podem ser orais, falados, ou escritos, tá? Então, sempre lembrar, se eu pedir um depoimento pessoal a vocês, ou se algum outro professor pedir um relato, ou então falar sobre isso, vocês sabem o que são relatos pessoais, você já vai saber. Ah, professor, é quando a gente conta um fato, a gente narra uma história que aconteceu com a gente, um fato, um acontecimento, bom, ruim, surpreso, engraçado, tanto faz, desde que você conte algo que você vivenciou, certo? Então, isso é um relato ou depoimento pessoal. Qual é a principal característica desse gênero? Ou seja, eles expressam as suas sensações, seus sentimentos, seus pensamentos nesse relato ou depoimento pessoal. E quem é a parte mais importante? É o narrador. A pessoa que está contando, você que está contando, é o protagonista da história. E os relatos pessoais ou depoimentos, eles podem ser apresentados de duas formas. Orais, oralizado. Quando eu falo oralizado, pessoal, é justamente falado. Ou seja, você só está falando. Eu posso pedir a um aluno um relato pessoal do seu primeiro dia de aula oralizado. Ele não vai precisar escrever. Ele vai só copiar no caderno, por exemplo. Vai só falar. Mas eu posso pedir também esse mesmo relato escrito. Então, se eu perguntar a vocês, os relatos pessoais podem ser apresentados de quantas formas? Duas formas. Oral, oralizado, falado, ou escrito. Tranquilo? Vou colocar aqui para vocês uma diferença básica. Pessoal, então os relatos pessoais ou depoimentos pessoais podem ser apresentados de quantas formas? Duas formas. Ou seja, oralizado, de forma oral, ou escrito. Tá. Tem diferença, professor? Tem. Aí é que a gente vai lembrar das aulas anteriores. Lembra que eu falei para vocês da linguagem formal, que também é chamada de culta ou padrão, e da linguagem informal, que também é chamada de coloquial, certo? Quando a gente está escrevendo um texto, uma frase, mandando mensagem, que a gente utiliza as palavras, as vírgulas, a acentuação de forma adequada, conforme a gramática, conforme os livros, a gente tem uma linguagem culta, certo? Culta, formal ou padrão. Mas quando a gente não usa essa linguagem, quando a gente usa os vícios, quando a gente utiliza as gírias, a gente tem uma linguagem coloquial ou também chamada de informal. Aqui é que está a diferença, pessoal. No relato pessoal oral, eu tenho a presença de uma linguagem mais informal, mais coloquial. Quando a gente está falando, a gente acaba cometendo algumas gírias, alguns vícios, a gente fica repetindo, certo? Então aqui a gente tem a presença no relato oral da linguagem coloquial, informal. Já no relato escrito, a gente pensa bastante antes de escrever. Aí a gente vai ter uma linguagem mais formal, mais culta. Vou colocar aqui para vocês. Então, professor, os relatos pessoais eles podem ser apresentados de duas maneiras, certo? Oral ou escrito, falado ou escrito. Qual a diferença? Tem diferença? Não tem? Tem, pessoal. Acabei de falar. No relato oral, você acaba falando uma linguagem mais coloquial, mais informal, com os vícios, com os gestos, ou seja, com as gírias. Já na linguagem, no relato escrito, se eu pedir a você, para você produzir um relato de experiência ou um depoimento pessoal escrito, sempre lembrar, ou seja, você aí vai ter uma linguagem mais formal, porque você vai pensar bastante antes de escrever. Você vai usar a vírgula, você vai usar o acento das palavras, você vai colocar as palavras de forma adequada, ou seja, para ter coesão, ou seja, um sentido, tá? Então, pessoal,
Os relatos podem ser apresentados de forma oral ou escrito. Principal diferença, professor, qual é a diferença? No oral, falado, a gente tem uma linguagem mais coloquial, informal. E no escrito, a gente tem uma linguagem mais culta, padrão, certo? Formal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos agora às características desse gênero, para que a gente passe para a sua estrutura e encerre aí. Quais são as características? Primeira característica que eu estou colocando aqui, ó, o texto narrado em primeira pessoa. Sempre lembrar. Então, a primeira característica que eu estou colocando, o texto. Quando você vai relatar um texto, um fato vivido por você, que aconteceu com você, bom, ruim, engraçado, surpreso, sempre lembrar, você vai estar escrevendo um texto em primeira pessoa. Ou seja, quando eu falo primeira pessoa, lembra das pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu que estou falando. Segunda pessoa, tu, que está falando comigo. Terceira, ele ou ela, isso é do singular. Primeira do plural, nós, vós, eles ou elas. Então, quando eu falo que o texto narra, os relatos pessoais é um texto narrado geralmente em primeira pessoa, por que eu não falei? Você não vai contar algo que aconteceu com você? Então, primeira pessoa. Ou seja, eu estava na escola, aconteceu isso comigo, a professora nesse momento solicitou que eu fizesse uma atividade, então aí você está o contexto narrado em primeira pessoa. Essa é a primeira característica, certo? Segunda característica. Ó, pessoal. Então aqui, segunda característica, é um texto narrado, primeira característica, um texto narrado em primeira pessoa. Você está falando o que aconteceu com você. Segunda característica, textos com sentimentos e emoções. Lembra do que eu falei? No relato pessoal, o narrador, que é o personagem, é o protagonista, ele vai contar o que aconteceu com você. Então ele vai passar suas emoções, ele pode se emocionar, certo? Ele vai passar seus sentimentos, suas sensações. Então isso é a segunda característica dos relatos pessoais. Terceira característica, verbos utilizados no presente e no passado. Pessoal, se você vai contar algo que aconteceu ou que acontece com você, logo os verbos vão ser utilizados ou no presente e no passado. Por exemplo, quando eu falo assim, eu entrei na sala, ou seja, já é passado, certo? Quando você fala, estou feliz, presente. Então, sempre lembrar, os tempos verbais utilizados nesse gênero geralmente vão ser presente e passado, tá? O presente e o passado. Sempre lembrar disso. E aqui, ó, a última característica. Última característica, pessoal, a presença de emissor e receptor. Tá, como assim, professor? O que é isso? Pessoal, para quem não lembra, no processo comunicativo, a gente vai ter aí sempre emissor e receptor. Aquele emissor é o que está mandando a mensagem, que está mandando as informações, está tentando se comunicar com outra pessoa. Essa pessoa que recebe, por sua vez, nós chamamos de receptor. Ou seja, quando você está montando um relato pessoal para o professor de português, você está sendo o emissor. E eu, professor de português, que estou esperando o seu relato pessoal para corrigir, para analisar, para verificar o que aconteceu com você, eu sou o receptor. Então sempre vai ter isso, uma pessoa que tenta se comunicar com a outra. No caso, você aluno comigo, professor. Quando eu peço essa atividade e você está produzindo um depoimento pessoal seu, você vai produzir para mim, para que eu veja. Então aí a gente tem a presença do emissor e receptor, sempre, tá? Pessoal, essas são as 4 principais características dos relatos pessoais ou depoimentos pessoais, desse gênero, que conta uma história, um fato vivido por você, certo? Agora vamos ver qual é a estrutura. Tá, professor, o senhor falou de como funciona, para que serve, como é, quais são as características. Agora, se eu for montar um relato pessoal hoje, quais são os elementos que eu tenho que ter? Como é que eu devo escrever? Vamos lá, ver isso agora, pessoal. Ó, pessoal, então, se eu peço para vocês montarem um relato pessoal, um depoimento pessoal, vocês vão lembrar aqui, ó, desses 6 elementos, certo? Essas 6 partes. Professor, então todo depoimento ou relato pessoal tem que ter esses elementos? Não, pessoal. Isso não é uma regra fixa. Para você montar um depoimento pessoal tem que ter todos esses elementos. Não, não é assim. Mas, convencionalmente, geralmente, se faz assim.
Então, quando você vai escrever um depoimento pessoal, um relato pessoal, geralmente as pessoas utilizam um título. Sempre, quase sempre colocam um título. Em seguida, um tema. Eu vou explicar cada um desses elementos agora, tá? Vamos lá. Título. Você vai contar algo que aconteceu, algo engraçado com você, certo? E aí, por exemplo, você quer dar um título. O título serve para quê? Para chamar a atenção da pessoa que vai ler seu depoimento, seu relato de experiência, ou seja, seus relatos pessoais. Então, o título vai ser aqui, ó. O título vai ser um resumo do que você vai falar. Você resume em poucas palavras para que as pessoas que peguem seu relato, o seu depoimento, elas entendam do que você vai tratar. Isso é o título. Segundo elemento é o que, professor? O tema, pessoal. Se você vai falar de um acontecimento bom, de um acontecimento ruim, engraçado, de uma vergonha que você passou, ou de uma situação que você presenciou. Por exemplo, quando você presenciou um assalto. E aí você vai precisar fazer um depoimento, você vai relatar o que aconteceu com você. Então você vai contar quando você viu, como você viu, o que aconteceu, certo? O que você percebeu. Então aqui, ó, é justamente isso aqui o tema. O tema vai ser uma geral, ou seja, se você vai falar de um acontecimento bom, ruim, uma vitória, uma superação que aconteceu com você, com a sua família, etc. Certo? Uma coisa ruim, um assalto, por exemplo. Segunda parte é o tema, é isso aí, é o acontecimento. Aí você vai para a introdução. Pessoal, introdução é você apresentar, você começar a contar o que aconteceu. Nesse momento, você já vai situar o que aconteceu, quando, onde. No relato pessoal, o depoimento pessoal, vai ter os elementos de uma narrativa. Quais são os elementos, pessoal, de uma história? Quais são os elementos que uma história tem que ter? Personagens, vai ser você que está fazendo. Tempo, quando aconteceu. Onde aconteceu. Como, certo? Por quê? Então, são os elementos que precisa ter. Então, por exemplo, se você vai contar que você presenciou um assalto, então você vai falar que foi na parada de ônibus, no momento, ou seja, pela manhã, quando você estava indo à escola, tá? Então, todos esses elementos são presentes no relato pessoal. Tempo, espaço, personagens, certo? Então, aqui na introdução, você já vai iniciar falando o que aconteceu com você. Contexto, pessoal. Contexto é toda situação comunicativa, ou seja, é toda situação que você vivenciou ali. Já começa a contar o que aconteceu, estava na parada de ônibus, por exemplo, estava na escola, seu primeiro dia de aula, então aqui é o contexto, é toda situação vivida. Personagens tem que ter, ou seja, o que aconteceu com você, com seus amigos, com seu colega, o protagonista, que é você que está fazendo o depoimento pessoal, certo? E por último, desfecho. O que é o desfecho? O encerramento, pessoal. Quando você vai encerrar. Por fim, aconteceu isso. Olha, o desfecho, ele pode encerrar com um ponto positivo, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma superação de vida. Lembra que eu usei o exemplo? Se você vai fazer um depoimento pessoal de um caso de saúde vivenciado pela sua família e que você ou que um parente seu superou. Então, o desfecho pode ser você finalizar mostrando que a gente tem que ter força de vontade, que um parente seu, um pai, um irmão, uma tia, superou uma doença muito séria. Então, o desfecho é a finalização. Pode ser boa, ruim, pode ser uma superação de vida, certo? Pode ser uma lição de vida que você queira passar. Ou seja, no final das contas, eu acabei alcançando meus objetivos. Então, isso é o desfecho. Quais são os elementos, professor? Título, você vai colocar um título para o seu depoimento. O tema, se você vai escolher se é um assunto engraçado, se é um assunto bom, ruim. A introdução, que é iniciar o que aconteceu com você, falando onde aconteceu, onde, espaço físico, quando, foi lá atrás, foi antes de ontem, foi ontem, certo? Os personagens, o contexto, que é justamente o que? Toda a situação. Os personagens, que vai ser você o protagonista, certo? E outros que você pode citar. E, por finalizar, o desfecho, que é a finalização. Sempre lembrar para encerrar, os relatos pessoais ou depoimentos pessoais vão ter aí elementos de uma narrativa. O que são elementos de narrativa? História. Quando você ouvir a palavra narrativa, é uma história. Pode associar uma história que você está contando. Vai ter tempo, espaço, personagens, acontecimento. Todos esses elementos. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Então a gente encerra aí hoje para vocês compreenderem do que se trata, o que são os relatos pessoais ou depoimentos pessoais. A pessoa que está relatando, ela pode ser chamada também de depoente, certo? Sempre lembrar, o narrador, que é a pessoa que está contando, ela vai ser o protagonista da história. Tranquilo, pessoal? Valeu!